alunos! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula de ciências. Lá na página 17 da unidade 2, nós já começamos falando sobre os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Os seres não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. E aí nós vamos dar continuidade nos recursos naturais. Os recursos naturais é tudo que nós precisamos, que nós retiramos da natureza para sobreviver. É o sol, o ar, o solo, a água, os minerais e os animais. No nosso caderno, eu dei um resumo de todo esse conteúdo. No nosso livro, está explicando de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Então, está falando no nosso livro, lá na página 20, está falando da luz do sol, Lá no nosso caderno, eu coloquei assim, o sol fornece luz, faz brotar as plantas e amadurecer os frutos, fornece a energia usada para aquecer a água nas casas, hospitais e etc. Sem a luz, nós não sobrevivemos, não é verdade? E aí depois vem o solo. O que é o solo? Tudo que nós plantamos, a nossa casa, por exemplo, ela é construída em cima de um solo. Tudo que nós comemos, nós devemos plantar, Plantar e retirar desse solo o sustento. E nós temos aí o ar. O ar é o nosso oxigênio. Quando nós respiramos, nós precisamos de quê? Oxigênio. A água, ela serve para infinitas coisas. Lavar as nossas mãos com água e sabão, agora no coronavírus, não é verdade? A água serve para a gente hidratar. A água serve para a gente manter a limpeza da nossa casa, do nosso corpo. Depois nós temos as vegetações naturais, que a gente pode tirar aí a fonte de alimento, as fibras, os óleos, os animais, peixes, aves, gados, que fornecem os nossos alimentos, e os minerais são retirados do solo e do subsolo, como o ouro, a prata, o manganês, o ferro, Tudo que nós precisamos, a gente usa desses recursos minerais para a gente fazer muito das coisas, não é verdade? E lá no nosso livro, depois, na página 23, está falando da poluição da água e da poluição do ar, na página 25, que não temos no caderno, temos apenas no livro. A poluição do ar está falando, Por que a gente tem a poluição do ar? Devido à poluição dos carros, das fábricas, a poluição da água. As pessoas hoje em dia jogam tanta coisa, Papel de bala no chão, pneu, sofá, nos rios, E isso tudo causa uma contaminação. A rede de esgoto, da nossa casa, Às vezes é direta no rio, do rio vai desaguar aonde? No oceano, Isso vai contaminando tudo, Então a água, muitas das vezes, ela é contaminada, ela é imprópria. O nosso rio Paraibuna tem uma água contaminada por causa do esgoto que é jogado nele, não é verdade? Então, o que eu vou propor para vocês? Que vocês façam uma leitura do livro. Eu vou anotar direitinho as páginas que vocês têm que ler e vamos fazer as atividades. A atividade da página 26, exercício número 1, está falando dos seres vivos e dos seres não vivos, que nós já vimos, já fizemos até exercício, não é verdade? Depois tem aí, para a gente completar, os seres vivos nascem, crescem,
podem se reproduzir e morrem, né? Os seres não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. O Sol fornece luz e calor para a Terra. Depois nós temos na atividade número 3, que é uma resposta pessoal que vocês vão colocar lá para mim. 3 exemplos de seres vivos e 3 exemplos de seres não vivos. Nós temos também, número 5, para que o ser humano aproveite o solo. O que nós podemos fazer no solo? Construir, plantar, caminhar, fazer atividade física, né? Fazer uma caminhada no solo. E aí nós temos depois, para você colocar água doce e água salgada. Então, nós vamos, está escrito aí, oceano. Oceano é água o quê? Salgada. Mares, água o quê? Salgada. Lagoa, rios, geleiras e lagos é água doce. A água salgada, ela não pode ser própria para consumo. Quando a gente vai na praia, a gente não consegue ficar tomando água salgada, não é verdade? A gente fica até seco por dentro, né? A gente fica muito seco. E a água doce é a água que a gente consome, é a água que a gente pode tomar e ficar hidratado. Então, nós vamos fazer aí também a atividade da página 28, né? Está escrito assim, onde a água é utilizada para gerar energia elétrica? Aonde que é gerada a nossa energia? Nas usinas hidrelétricas, né? No número 9, você já sabe o que é água poluída? Escreva alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças transmitidas por esse tipo de água. Então, o que nós não podemos fazer? Né? A gente não pode beber água contaminada. A gente, antes de lavar, chegou os alimentos, o que nós devemos fazer? Lavar os alimentos com água e sabão, não é verdade? Para tirar o agrotóxico. A gente deve filtrar a água que nós bebemos. Então, vocês podem colocar vários exemplos aí. Depois nós temos 2 imagens, que é para você escrever um pouquinho sobre elas. E nós vamos marcar um X nas afirmativas corretas e as afirmativas falsas. No número 11, o ar é uma mistura de gás? Sim, isso é verdade, tá? O oxigênio é um dos gases presentes no ar? Também é verdade, porque nós respiramos os oxigênios. O ar poluído não prejudica a saúde dos seres vivos? Mentira! Isso é mentira. Ele prejudica sim, tanto a dos seres vivos quanto as dos animais também, né? O sol é um recurso natural que nos fornece luz? Verdade, né? Ele nos fornece a luz, o calor. O solo é composto apenas de areia? Não, não é composto apenas de areia. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né, que o solo pode ser composto de outros minerais, não apenas areia, No planeta Terra, a água salgada e doce? Sim, verdade. As pedras são pedaços de rocha? Também verdadeira, certinho. E no 12, nós vamos ligar, né? Tem aí água, vento, sol e ar. Vocês vão ler e vão ligar as atividades corretas. Combinado, meus amores? Então, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pede a mamãe para colocar lá no Tirar Dúvida para a tia Michele responder para vocês. Combinado? Vamos usar o álcool para esse coronavírus acabar logo, lavar bem as mãos com sabão
para a gente estar logo juntinhos. Combinado? Um beijo, fica com Deus, até a próxima aula.